Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Eu vou ler dos versos 14 ao verso 21. E ao mesmo tempo, a gente vai também dar uma passada nos capítulos anteriores, tanto em Marcos capítulo 6, verso 30, quanto Marcos capítulo 8 no início. Mas o texto dessa manhã se encontra em Marcos capítulo 8, verso 14 ao verso 21, e eu tenho certeza que essa é uma palavra que vai animar o teu coração, que vai transformar a sua vida a partir dessa manhã, porque nós precisamos de boas notícias. Esse é o momento da história, o momento mundial em que nós precisamos de boas notícias, e esse texto é sobre boas notícias. Então, que bom que você está aqui nessa manhã, porque tenha expectativas que Deus vai falar conosco através desse texto. Marcos capítulo 8, verso 14. Os discípulos haviam se esquecido, guarde isso, se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram? Eles tinham se esquecido, versículo 14. E agora Jesus faz uma pergunta no verso 18, finalzinho. Não se lembram? Não se lembram do quê? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Aqui tem uma informação importante, porque toda vez que Jesus faz pergunta nos evangelhos, lembre-se que Jesus não está fazendo pergunta porque ele não sabe, tá? Pergunta não é para ele saber, a pergunta é para nós. Então, toda vez que Jesus pergunta para os discípulos, essa é a pergunta para nós. Vocês não se lembram, vocês não ouvem, vocês não viram, vocês não compreendem, não percebem, e assim ele continua. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? O pessoal respondeu, os discípulos responderam, 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Versículo 21, Jesus disse: vocês ainda não entenderam? Não entenderam? O tema da mensagem dessa manhã é: lembre-se de não esquecer. Lembre-se de não esquecer. Existem coisas que nós esquecemos de tempos em tempos e de maneira muito rápida. E nesse tempo que nós vivemos aqui, nós precisamos urgentemente lembrar de não esquecer o que é prioritário, o que é importante. Pai de amor, muito obrigado por essa manhã e pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Lembre-se de não esquecer. Bom, senhoras e senhores, infelizmente quero anunciar a todos vocês que o ano de 2020 não acabou, tá? Infelizmente ainda não acabou. Não sei se você está percebendo como eu, parece que já passou meio século e o ano de 2020 não passou. Não sei se é por causa da nossa ansiedade quanto a uma vacina que está sendo divulgada para 2021, e enfim, a gente fica aguardando que tudo isso passe, mas o ano de 2020 ainda não passou. E foram 8 meses de dificuldades, 8 meses em que nós estamos enfrentando desafios e lutas, e veja bem, todos os anos nós enfrentamos desafios. Todos os anos nós enfrentamos lutas. Mas esse ano, algo muito profundo afetou toda a Terra, todo o mundo. Né? Então, nós enfrentamos mais lutas do que vitórias, nós temos mais perguntas do que respostas, e também nós estamos aguardando uma maior clareza diante de tantas coisas complexas. E todos nós estamos aprendendo a arte da adaptabilidade. Nós estamos aqui, distanciamento social, num lugar ao ar livre,
usando máscaras para ir em qualquer lugar público. Ou seja, nós estamos aprendendo a viver um novo, a viver um algo diferente aqui. E se você é um pouco parecido como eu nas orações, quero confessar a vocês aqui que esses dias eu estava orando e reclamando, né, com Deus. Deus, até quando? Deus, eu achei que era 3 meses. Deus, 8 meses. E eu preciso te dizer algo muito importante, porque era como se Deus falando assim para mim: Laci, não se esqueça que você orou por esse ano. Não se esqueça que você orou por 2020. Mas peraí, Deus, eu orei por 2020, mas eu não pedi Covid, coisa nenhuma. Deus, eu não pedi nada disso. Deus, eu não pedi nenhum distanciamento social. Deus, eu não pedi nada disso. E Deus, opa, Laci, você lembra das suas orações? Você pediu sim. Você pediu por desafios. Eu falei, peraí, Deus. Até que, vasculhando o meu Instagram, né? Aí eu me lembro de ver um post do dia 3 de janeiro, que eu escrevi um texto lá sobre 2020. E eu escrevi lá falando sobre os desafios de 2020, que Deus é o único caminho, a verdade e a vida, e que nós não precisamos temer, que embora a gente tenhamos fases de deserto, Ele abrirá riachos sobre as nossas vidas, e que nós queremos nos aprofundar mais com Deus em meio às lutas, que não importa o que aconteça, que seja o nosso relacionamento cada vez mais profundo com Jesus, e talvez você tenha feito esse tipo de oração também, e agora nós estamos em 2020, enfrentando desafios. É engraçado que nós queremos sermos transformados por Deus, aprofundar os nossos relacionamentos, mas nós não queremos ser desafiados, não é verdade? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Olha, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não me tira dessa posição confortável. Tá bom do jeito que está. Faz um milagre acontecer comigo aqui, sentado na poltrona, dentro de casa, ar-condicionado, sem fazer nada. E Deus não opera dessa maneira. Então, Deus está agindo na história. E isso é muito interessante, porque nós queremos ir mais fundo, mas muitas vezes a gente não quer ser interrompido. E é meio que isso que acontece no texto bíblico aqui. Jesus é um Deus que interrompe. Jesus é um Deus que nos perturba. Jesus, a gente olha para a narrativa de Cristo Jesus, é Cristo Jesus levantando todo dia e pensando, bom, agora eu vou fazer uma jornada, agora eu vou fazer uma caminhada, eu vou viajar para ali, para lá, para cá, e quem que eu vou perturbar? Quem que eu vou tirar da zona de conforto? Quem que eu vou dizer palavras que façam as pessoas se mexerem? Porque esse é Cristo Jesus, perturbando o confortável e confortando aquele que é perturbado. É isso que Cristo Jesus faz conosco. É isso que Jesus Cristo faz ao longo dos evangelhos. Então, ele sempre está nos tirando da zona de conforto. Aqui no nosso texto, nós vemos que Jesus está num barco com os seus discípulos, e Jesus alimentou 4.000 homens a exatos 6 versículos anteriores do nosso primeiro verso 14. Se você só voltar, talvez esteja na mesma página da sua Bíblia, mas em Marcos capítulo 8 já começa com esse milagre da multiplicação dos pães. E agora, Jesus está no barco com seus discípulos, e os seus discípulos dizem, Senhor, esquecemos de trazer o pão. É assim que começa o texto que nós lemos. Senhor, esquecemos de trazer o pão. Jesus olha para eles e responde como? Cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento de Herodes. Agora imagina a cara dos discípulos. Senhor, esquecemos pão, nós estamos num barco, estamos falando contigo, estamos falando sobre pão, não tem Herodes aqui, não tem fariseus aqui, eu não estou entendendo. Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. E os discípulos ficam ali meio que confusos, sem compreender. Então esse é o Jesus clássico. Esse é o Jesus que realmente nos tira da zona de conforto e muitas vezes a gente não entende o que ele está dizendo. É engraçado que algumas pessoas vêm e falam assim, pastor, eu gostaria muito de ter vivido há 2.000 anos atrás, porque aí eu estaria junto com os discípulos, andando com Jesus, e seria muito legal ouvir as palavras de Jesus.
não seria tão legal do jeito que você está imaginando. Porque você não iria compreender, assim como os discípulos muitas vezes não compreenderam. Vou te dar um exemplo. João capítulo 2. Bodas de Caná da Galileia. Primeiro milagre de Jesus. Tá lá, casamento, amigos, festa. O reino de Deus é um reino de amigos. Para Jesus ter sido convidado para um casamento, era porque Jesus era amigável, tinha amigos, foi lá ele, os discípulos, a mãe dele. Daqui a pouco a mãe dele, com o coração apertado, percebe que acabou o vinho. Porque acabar o vinho num casamento judaico é terrível, é uma desonra. O casamento durava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E o vinho não poderia acabar. Então ela percebe a agonia dos pais, dos noivos, e fala para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Você lembra como Jesus responde à mãe dele? O que eu tenho contigo, mulher? Você olha assim e fala, Jesus, está meio grosseiro aqui. Como é que você está falando isso com a sua mãe? Ainda não é chegada a minha hora. Imagina a afeição de Maria. Jesus, acabou o vinho. O Senhor está falando de hora. Vinho, hora. Maria, não sei se Maria compreende ali. Mas por que Jesus dá essa resposta? Porque Cristo Jesus está falando sobre o vinho que é o sangue dele, que seria derramado, que o vinho ali daquela festa acabaria, mas que o sangue de Jesus, esse não acaba nunca para a purificação dos nossos pecados. E ainda não era chegada a hora dele ir para a cruz. Jesus estava falando sobre a cruz. Jesus, como nós falamos na última mensagem, você que está acompanhando as mensagens aqui, você já percebeu que durante o aspecto virtual, o encontro virtual, nós estamos seguindo uma série de mensagens chamada Doutrina, e quando nos encontramos aqui pessoalmente, as mensagens elas são avulsas, né? Mas durante a mensagem Doutrina, você já percebeu lá que Jesus é Deus que se fez carne. Então, Deus, homem, Deus que é Deus, 100% homem, 100% Deus. Então, quando ele fala com pessoas normais, como eu e você, é difícil a gente compreender o que Jesus está dizendo. Por isso que às vezes a gente fica meio confuso. Assim como Maria ficou confusa. E aí ele, voltando para o nosso texto, ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Ele utiliza fermento. Jesus está falando sobre uma metáfora. O fermento, se você talvez não saiba, mas provavelmente você sabe, é um micro-organismo vivo, um fungo que, adicionado à farinha, ele, em temperaturas altas, gera uma reação que dá volume ao pão, ao bolo, à massa de pizza. É um ingrediente fundamental, mas que ele contamina toda a massa. Então Jesus está utilizando uma metáfora ali negativa, dizendo, eu sou o pão puro. Não pegue esse fermento dos fariseus, não pegue esse fermento de Herodes e me contaminem, porque eu sou o pão da vida. Qual é o fermento dos fariseus? A religiosidade. Não coloque a religiosidade em mim. Qual é o fermento de Herodes? A política. Não misture a política em mim. Não misture religiosidade em mim, não misture política em mim, porque eu sou puro, porque o que você precisa para transformar a sua alma é Cristo Jesus, o pão da vida, e só. É isso que ele está dizendo. E como essa mensagem faz sentido para nós hoje, na sociedade que nós vivemos, não é verdade? Nós temos misturado religiosidade política com o pão da vida, que é puro. Que é puro. Então ele diz, cuidado. Cuidado. E aí os discípulos, segundo o texto, eles ainda não entendem, né? Eles são tirados da zona de conforto, mas ainda estão confusos. Tanto é que o versículo diz que eles continuam discutindo sobre quem deveria ter trazido o pão. João, você esqueceu o pão. E João falando, Pedro, mas era você que estava com o saco de pão, sobrou, agora Jesus vai dar bronca na gente, olha quantos sacos sobraram da última multiplicação, e você esqueceu, e eles estão discutindo, e aí Jesus está falando assim, eu não estou falando sobre esses pães, vocês não entenderam, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem, até que Jesus fala, vocês não se lembram, porque se vocês querem falar de pão, de pães, eu vou falar com pães, mas eu acho que vocês não perceberam que eu estou aqui no barco
e que eu sou o pão da vida. Mas ok, se vocês querem falar sobre pães, eu vou falar sobre pães. E Jesus continua, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos sobraram? Eles responderam, 12. Quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos sobraram? Eles responderam, 7. E Jesus olha para eles e diz de novo, vocês não entenderam? Se eu sou o pão da vida, eu sou o único pão verdadeiro e vivo. Vocês ainda não entenderam que eu estou aqui no barco com vocês e que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vocês só precisam de um pão. E esse pão vivo e verdadeiro está aqui no barco com vocês. Lembrem-se de não esquecer que Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é o pão da vida. E Ele está conosco no barco. Ele está conosco na vida. Ele está conosco em meio às tempestades. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos ali. E os discípulos completamente esquecidos, já retirados da zona de conforto. Agora vamos ao segundo ponto. Porque Jesus faz uma pergunta sobre 2 multiplicações de pães e peixes. Isso aconteceu 2 vezes. 2 vezes. Eu lembro eu cresci na igreja, né, aprendi muitas coisas na escola dominical, mas eu demorei para descobrir que eram 2 multiplicações de pães e peixes. Né? Essa é até uma bronca que eu tenho aí com as minhas professoras de escola dominical. Eu achava que era uma só e que tinha vários textos, mas foram 2. Uma multiplicou para 5.000 homens e outra multiplicou para 4.000 homens. E Jesus está falando sobre essas 2 multiplicações. Agora, pastor, por que isso é importante? Guarde isso no seu coração. Sabe por que isso é importante? Porque se Jesus fez um milagre uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele já operou um milagre na sua vida uma vez, Ele pode de novo. Se Ele já te curou uma vez, Ele pode te curar de novo. Se Ele já te sustentou, Ele pode te sustentar sempre. Se Ele já multiplicou, Ele pode multiplicar de novo. Ele está dizendo isso. Se Deus já abriu uma porta para a sua vida, Ele pode abrir outra. Então, como você aplica isso para a sua vida hoje? Essa pandemia não pode, preste atenção, não pode te paralisar. Não pode questionar o poder de Deus. Porque se nós estamos aqui, é porque Deus opera milagre dia a dia. E o que Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele pode fazer amanhã. Lembre-se que se Ele fez um milagre uma vez, Ele pode fazer de novo. Lembre-se de não esquecer. Quando Jesus conta as 2 histórias, e uma está seguida da outra, está no mesmo capítulo. Eles acabaram de sair de um lugar para ir para o barco. Jesus está falando, lembre-se, discípulos, de não esquecer. Existe um hino muito antigo, do primeiro século, né, do início do século passado, que tem o seguinte refrão: quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Comece a contar as bênçãos, comece a olhar na sua história, comece a perceber como é que você chega aqui hoje. Quantos anos Deus foi guiando a sua vida? Quantos livramentos? Quantas bênçãos? Quantas coisas? Quantas portas Ele abriu? E isso vai te ajudar a encontrar poder e fé para permanecer e continuar e enfrentar os desafios hoje. Olhe para a sua história, porque esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Ele nos tira da zona de conforto, Ele fez um milagre uma vez, Ele pode fazer outro. E agora perceba que Jesus, Ele não está preocupado tão somente com a alma das pessoas. Né? Ele está pregando lá, e a pregação de Jesus é maravilhosa, porque as pessoas estão há 3 dias ali ouvindo Jesus, mas Jesus está preocupado com a fome das pessoas. Então, Jesus se preocupa com a alma e com as suas necessidades. Lembre-se disso. Jesus se preocupa com as suas necessidades. Para Jesus, importa sim a sua ansiedade. Para Jesus, importa sim as suas preocupações. Ele está cuidando. Se para você é importante, para Deus também é. Se isso está tirando o teu sono, saiba que Deus está cuidando de você, está te orientando e está se importando com você. Ele quer curar a sua situação de ansiedade, Ele quer curar a sua situação de depressão, porque Ele se importa. E em ambos os textos, Jesus teve compaixão da multidão. Compaixão. Uma porque eram ovelhas sem pastor. E outra porque eles estavam com fome e não tinham o que comer.
Então, essa compaixão declarada mostra que Deus se importa comigo e com você. E mais, se Jesus se importa com as necessidades dos outros, nós que refletimos o caráter de Jesus, nós precisamos nos importar com as necessidades dos outros. O teólogo Howard Thurman, ele disse certa vez que o poder da oração está diretamente conectado com a sua disposição de fazer parte da resposta de Deus. Ou seja, o nosso Deus revelado nas Escrituras é um Deus que tem uma missão e nos chama a sermos parceiros na missão com Ele. Isso é o poder da oração. É quando você se coloca à disposição para ser usado por Deus sobre aquilo que você está pedindo e ser bênção na vida de outras pessoas. Deus está procurando parceiros em sua missão, porque Ele se preocupa com a alma e com as suas necessidades. Agora eu quero trazer alguns aspectos em comum desses dois milagres da multiplicação de pães. Primeiro que em ambos os milagres tinha muita gente, muita gente. O primeiro tinha 5.000, o segundo tinha 4.000. Naquela época não se contavam mulheres e crianças, então você pode fazer vezes 3, vezes 4 no mínimo, e você tem 15 a 20 mil pessoas sendo alimentadas. Muitas pessoas. Se temos pessoas, nós temos problemas. É ou não é? Pessoas são problemas, não é verdade? Aonde você está gerenciando pessoas, onde você está convivendo com pessoas, tem problemas. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua faculdade, pode ser no seu âmbito familiar. Onde tem pessoas, tem problemas. Ah, pastor, mas por isso que eu vou viver sozinho. Não dá certo, porque você ainda é uma pessoa, você ainda é um problema. Então esse caminho não vai dar certo, ok? Pessoas são problemas. E mais, Deus nos chamou para as pessoas. Então, já adapte a isso a sua vida, a essa missão. Deus te chamou para problemas, ok? Para pessoas, para cuidar, servir uns aos outros. Então, ali, as pessoas com problemas no deserto, e Jesus tem compaixão, ele tem um sentimento, e essa compaixão é que move Jesus à ação. Compaixão é a colisão de um sentimento com ação, elas caminham juntas, e aí essa compaixão de Jesus é um catalisador para o milagre que acontece no meio de tantas pessoas. Agora existe um outro ponto em comum. Primeiro, nós temos muitas pessoas e temos problemas. O segundo ponto em comum é que ambos os milagres, os discípulos fazem perguntas erradas. Eles estavam fazendo perguntas erradas. Como assim, pastor, fazendo perguntas erradas? Porque as perguntas erradas, elas são consequência, elas são subproduto da ansiedade. Pode perceber, quando a ansiedade nos domina, nós fazemos questionamentos e perguntas erradas. Eles dizem no primeiro milagre, lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Como, Senhor, conseguiremos tanto dinheiro para alimentar essa gente toda? Eles estão fazendo uma pergunta a respeito de dinheiro. Jesus, a gente não tem denário suficiente aqui. Como é que a gente vai alimentar todas essas pessoas? Falta dinheiro. Depois eles perguntam em Marcos 8, como encontrar pão nesse lugar deserto? Olha onde nós estamos. Olha o local. Perguntas erradas, completamente erradas. Como assim, pastor? Perguntas erradas. Porque a Bíblia diz que são perguntas erradas. O próprio Jesus já tinha falado em Mateus capítulo 6. Não se preocupe, para de ficar perguntando o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Porque isso são perguntas que pessoas que não creem em Deus fazem. Porque o nosso Deus, o Pai Celestial, Ele sabe daquilo que você precisa. E mais, busque a Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não faça esse tipo de pergunta. O que eu vou comer? O que eu vou beber? E os discípulos estão fazendo as perguntas erradas. Talvez o motivo de você estar tão preocupado é porque você esteja fazendo perguntas erradas. Será que vai ter um outro lockdown? Será que as escolas não vão voltar em 2021? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou perder minha saúde? Será que eu vou perder? Vou perder? E se? Perguntas erradas. Não estou dizendo aqui que a gente deve viver negligentemente, não é isso. Mas sim que esse tipo de pergunta é um subproduto da ansiedade. É a pergunta errada. Então, cuidado com esse tipo de pergunta. Um outro ponto em comum relacionado à pergunta é que enquanto os discípulos fazem as perguntas erradas, Jesus lança a mesma pergunta em ambas as multiplicações. Jesus responde: quantos pães vocês têm?
Gente, isso é lindo demais. É exatamente a mesma pergunta de Marcos 6, exatamente a mesma pergunta de Marcos 8. Quantos pães vocês têm? E essa pergunta é fantástica, porque essa pergunta está carregada de poder. Jesus está conduzindo os discípulos a se preocuparem não com aquilo que eles não têm, mas com aquilo que eles já tinham. Jesus está perguntando: quantos pães vocês têm? Essa é a pergunta para mim e para você hoje. Quantos pães você tem? Quantos pães tem na sua vida? O que você tem à disposição? De novo, olhe para a sua história. O que Deus já te deu? O que você tem aqui, agora? O que você tem hoje? Olhe para isso. O que você precisa procurar na sua vida? Quando Jesus faz essa pergunta, quantos pães vocês têm? Jesus nos tira do caminho da ansiedade para nos pôr no caminho do trabalho, de procurar o que a gente tem na nossa vida. Porque se Jesus está falando que você tem pão, quantos pães você tem, é porque você tem. Então você tem que procurar, porque Jesus falou. E aí você começa a procurar, você começa a olhar para a sua vida. Porque Jesus disse que eu tenho pães. E é isso que eles fazem. Então você para e pensa por um instante. Quantos pães você tem? Você pode ter perdido um cargo no emprego, mas você tem saúde. Você pode ter enfrentado grandes tribulações, mas você tem uma família que te ama. Você pode ter perdido várias coisas, mas Deus ainda lhe deu a criatividade, o sustento diário. Então, quantos pães você tem? Procure por isso. E me traz um pãozinho, por favor, filha. Procure por isso. Quantos pães você tem? A Bela vai me trazer um pão aqui. Isso daqui é um pão, gente. Ok? Reconhecem um pão. Isso daqui é um pão francês, né? Não sei, com vários nomes por todo o país. Lá em Itapetininga a gente chama de filãozinho. Filãozinho. Um dia eu conto a história relacionada a uma revolução que aconteceu no estado de São Paulo, por que se chama filãozinho e por que saiu lá de Itapetininga. Mas, enfim, não julgue o meu pão. É um pão simples, é um pão barato, é um pão que não é integral, é um pão que... Esse pão aqui eu acho que tem glúten. É um pão simples. Então, para de ficar olhando para o meu pão assim, desdenhando. Ah, pastor, você devia ter trazido um pão italiano. Ah, pastor, você trouxe um pãozinho simples, passou ali na padaria do Itaici, passei na padaria do Itaici, trouxe esse pãozinho simples aqui e barato, né? Porque às vezes a gente já fica comparando os nossos pães com os pães das outras pessoas. É ou não é? A gente entra no Instagram e fala assim, ó, o pão dela, ó, o pão dele, ó, o pão da casa que ele tem, o pão do carro, a gente começa a entrar na comparação. Mas esse é o pão que eu tenho em casa. Esse é o pão que eu tenho. Esse é o pão que eu trago aqui para vocês, como ilustração. É o pão que eu tenho, que Jesus me deu. E aí você começa a olhar para o meu pão e fala assim, ah, pastor, que legal essa ilustração aí, mas você deve estar pensando isso. Está faltando alguma coisa, né, pastor? Porque Jesus multiplicou os pães e os peixes. E você só trouxe pão. Ok, não tenho peixe em casa. Você acabou de descobrir isso. Se eu trouxesse, eu teria. Mas o fato mais importante é que, se você olhar para a sua Bíblia, você vai perceber que Jesus nunca pediu peixes. Está duvidando de mim? Olha para a sua Bíblia. Veja em Marcos 6, veja em Marcos 8. Jesus não pediu peixes. Jesus pediu por pães. Ele não pediu por peixes. Mas quando você para de comparar, quando você para de reclamar daquilo que você não tem, e você começa a agradecer, e você começa a procurar as bênçãos que Deus já derramou na sua vida, o que acontece? Você encontra peixes. Você encontra o extra. Você encontra algo que você não imaginava. Porque você decidiu obedecer a Cristo Jesus. E você percebe que a sua vida é abençoada. E aí você tem pão, e aí você tem peixes. Em ambos os milagres, Jesus não pede peixes. E em ambos, eles trazem peixes. E aí eles chegam para Jesus, e você conhece a história, né? Eles chegam a Jesus, é isso que a gente tem. Só cabe aqui na mão 5 pães, 2 peixinhos. E não é suficiente. E aí você começa a pensar, mas isso não é suficiente. E nós começamos a duvidar, porque a gente olha para a demanda e vê que não é suficiente. Aí você olha para a sua vida, e a gente faz isso, você olha para a sua vida e fala assim, eu não vou ser um bom pai. Eu não estou sendo uma boa esposa.
Eu não estou conseguindo, eu não sou suficiente para ser um líder que a minha empresa exige. Eu não sou suficiente para amar minha família. Eu não sou suficiente. E aí você começa a carregar um peso e uma culpa, porque você não é o suficiente, porque aquilo que tem nas suas mãos não é suficiente. E eu vou te dizer uma coisa importante. Para de carregar essa culpa, porque tudo que está nas suas mãos não é suficiente. E nunca vai ser suficiente. O que você precisa fazer é pegar o que está nas suas mãos e entregar. Porque quando vai para as mãos de Jesus, aí se torna suficiente. E por que que isso é tão difícil? Porque na minha mão, eu controlo. Então é difícil entregar para Jesus. Entregar os meus recursos, entregar os meus dons, entregar os meus talentos. Por quê? Porque na minha mão, aqui na minha mão, esse pão aqui está na minha mão. Então eu faço o que eu quiser, eu ponho no bolso, eu guardo, eu escondo, eu divido, não divido, eu controlo. Mas nunca será o suficiente até o dia que você entregar para Cristo Jesus. Então, quando você tira das suas mãos e entrega para as mãos de Cristo Jesus, aí o milagre acontece. Enquanto estiver nas suas mãos, nunca será suficiente. Quando você entrega para Jesus, o milagre acontece. E, obviamente, em ambos os milagres, Jesus manda que os discípulos distribuam os pães. Olha só que engraçado. Porque Jesus faz o milagre, mas o milagre em si não acontece com Jesus. Ele pega o pão, ele abençoa, dá graças, ele parte, entrega para os discípulos e fala, distribuam. É interessante isso, porque Jesus poderia estalar os dedos e farinha direto na barriga de cada um. Enchi, nem sei como. Ele poderia. Jesus poderia fazer chover hambúrguer. Já que é pão com peixe, poderia chover McFish. Jesus poderia transformar todos os camelos em camelos do iFood. Então imagine só um monte de camelo vermelho, assim, de barraquinha, entregando para as pessoas. Afinal, são 20 mil, seria muito mais rápido, mas eles falam, não, vocês 12, vocês vão distribuir. Para 20 mil pessoas. Com certeza demorou, mas isso não importa, porque o que importa é que o milagre acontece através da interação. Agora, use a sua imaginação. Use a sua imaginação. Você é um dos discípulos. Não posso falar por você, mas eu vou falar por mim, tá? Sou um homem de pequena fé. Tenho 5 pães, 2 peixinhos, 20 mil pessoas. Jesus fala, Laci, você e os seus amigos aí, o Tom, o Rodrigo, o Thiago, Ayrton, o André, vocês vão entregar. Toda essa galera, vocês vão entregar. Ok, Jesus. 20 mil pessoas. Você começa a fazer o quê? Um para você, você vai olhando o pão, um para você, peraí, não pega muito, que já tem pouco. Aí você começa a miguelar o pão, né? Você começa a segurar, porque você tem medo. Você tem medo. Mas aí você vai perguntando, meio nervoso. Oi, tudo bem? Tudo? Nossa, olha só. Oi, Gustavo, tudo bem? Cara, que legal, pega um pão aqui. Oi, você é de onde? Oi, Rafa, tudo bem? De onde você é mesmo? Ai, de lá. E aí você vai interagindo com as pessoas. Enquanto você está conversando, tem mais pão. E você vai distribuindo e tem mais pão. E é nessa interação que o milagre vai acontecendo. E quando eles vão interagindo, eles percebem que sobra pão. Sobra pão. E isso é maravilhoso e, ao mesmo tempo, no nosso texto, um grande problema para os discípulos. Porque no primeiro milagre, eles suaram, ficaram nervosos, ok? Não sabiam o que ia acontecer. Jesus supriu todas as necessidades. Ufa, ainda bem que multiplicou. Depois de alguns meses, gente, é meses, eles estão no mesmo cenário, no mesmo problema. Jesus está ali diante deles e Jesus diz, verbaliza, tenho compaixão deles, dessas pessoas. Como que deveria ser a reação de Jesus? Mesmo cenário, outra multidão, estamos no deserto, Jesus tem compaixão e diz, eu tenho compaixão. E Jesus diz a mesma coisa, quantos pães vocês têm? A reação dos discípulos deveria ser, vamos lá, galera, que a gente está com Jesus, nós temos os pães e vamos... E não foi isso. Não foi isso. Eles ficaram com medo. Eles, de novo, faltou fé. Né? Eles estavam com Jesus, mas eles se esqueceram. Depois de alguns meses, se esqueceram. Gente, estamos em 2020.
E nós já esquecemos de tudo aquilo que Deus fez em 2019. Eu não estou minimizando a pandemia, mas você não pode esquecer que você está vivo hoje. Você não pode esquecer que você tem uma família hoje. Você não pode esquecer que você está aqui glorificando a Deus hoje. E que o ano de 2019, 2018, Deus te abençoou com grandes coisas. Talvez você tenha feito uma viagem com a sua esposa em 2019 e você já esqueceu disso. Talvez você tenha conquistado um grande trabalho em 2018 e você já esqueceu disso. Lembre-se que Jesus está contigo. Eles esquecem rapidamente da bondade e da fidelidade de Jesus. Só que tem um outro problema aqui, né? Porque na primeira multiplicação eles estão preocupados com o preço. E agora aqui na segunda eles questionam o lugar. Jesus, aqui no deserto? Aqui nesse lugar? Como que a gente vai fazer isso? Por que que isso é importante? E por que que eu acho que os discípulos deram um passo de descrença? Porque na primeira multiplicação, o local era Betsaida, região da Galileia. Judeus. Nossa região, nosso país, nosso povo. Aqui é tudo Brasil, né? Então está tudo bem. Segundo milagre, eles estão perto de Decápolis. Eles estão em território gentil. Opa, quem é esse povo aí? Do lado de lá só tem corintiano. Do lado de lá só tem argentino. Né? Eles estão assim, a gente não conversa. Não, muito pior que uma rivalidade futebolística, literalmente um judeu não passava por território gentil. A gente não pisa lá. E a gente está aqui só porque Jesus nos trouxe. E tem essa multidão. Como assim? Como vai acontecer aqui? E aí Jesus verbaliza: eu tenho compaixão dessa multidão também. Também. Porque eu sou o pão da vida, e o pão da vida é para todos. Eu não faço acepção de povos, eu não faço acepção de pessoas. Eu sou o pão da vida, que dá sustento a todos que crerem. Olha só que maravilha, porque Jesus traz dois ensinamentos, que Ele é o pão vivo, que sustenta todas as pessoas, e Ele coloca o povo dEle, os seus discípulos, para enxergar pessoas invisíveis. Eles nunca tinham enxergado aquele povo, porque eram gentios. Eu não estou nem aí com os gentios. Eu não passo lá. Eu não piso lá. Um judeu ortodoxo não tomava água no mesmo recipiente. Não tomava. Deixava nojento, xingava, chutava, não encostava, não dirigia a palavra. Era um tamanho ódio. Pessoas... Uma lição aos discípulos: enxerguem essas pessoas. Essas pessoas que não são vistas. Sabe qual deve ser a nossa oração nessa pandemia? Para que a gente enxergue as pessoas invisíveis. Para que a gente ofereça pão, o pão vivo, o pão que sustenta as pessoas que ainda não conhecem Cristo Jesus, as pessoas que necessitam de pão. Porque a nossa tendência pecaminosa é nunca enxergar. É engraçado que a gente nunca sabe a dimensão de um problema de um usuário de drogas, por exemplo, até você ter alguém na sua família com esse problema. Aí você descobre a dimensão profunda e difícil. É interessante que você não sabe porque, como eu vou dizer isso? Você não se importa em subir escadas, em descer elevadores, até que um filho ou uma filha tenha uma deficiência. Aí você descobre a importância de uma rampa, a importância de um acesso. A gente não se importa com libras, com a linguagem de sinais nas escolas, porque afinal nós estamos aqui escutando uns aos outros, até que a gente perceba na pele. Então essa é a nossa tendência, de não ver a necessidade das outras pessoas. Então Jesus conduz os discípulos a ver os necessitados. Concluindo aqui, e esse texto é muito precioso, gente. Poderia ficar aqui umas 6 horas, mas não farei isso. Pode ficar tranquilo, já estou concluindo. Como que Jesus faz o milagre, gente? Isso é muito precioso. Ele toma o pão, ele agradece, ele parte o pão, e aí ele distribui. Antes da multiplicação, ele quebra o pão. Para partir o pão, você amassa, você quebra. É isso que Deus
quer e é isso que Deus faz com as nossas vidas. Antes de multiplicar, Ele quebra, Ele quebranta as nossas vidas. E essa pandemia tem sido difícil para todo mundo. Para todo mundo. E eu falo por mim. Eu tenho sido quebrado por Cristo Jesus. Eu sou um privilegiado por Deus. Não me falta nada. E eu agradeço a Ele todo dia. Mas essa pandemia mexeu comigo. Mexeu com tudo. Tudo. Com minha preocupação uns com os outros, com minha preocupação com a igreja, a minha preocupação com a mensagem sendo pregada, com igrejas de amigos que estão fechando. Me pegou. Me pegou em dias que eu acordei e não tinha tanta vontade para orar, para ler a Bíblia. Só que esse quebrar da minha vida me fez olhar para outras pessoas quebradas. Me fez entender as pessoas que passam por ansiedade. Me fez compreender de uma maneira mais profunda aqueles que lutam contra a depressão. E é só esse quebrar nas nossas vidas que nos faz melhor para multiplicar. Antes da multiplicação, nós somos quebrados. E quando nós somos quebrados, aí nós estamos prontos para multiplicar. Por isso, você não pode desistir. Por isso, você não deve desistir. Porque esse quebrar das nossas vidas está dentro do propósito de Deus para você multiplicar, para você levar o pão, para você oferecer Cristo Jesus, para você estender a mão para aqueles que precisam e levar as boas novas. Você não pode desistir. Isso você tem que, o quê? Lembrar-se de não esquecer que Deus tem sustentado a sua vida. Lembrar-se de não esquecer que a sua vida está nas mãos de Jesus e que esse tempo de quebrantamento é para você ir e compartilhar com as pessoas que estão com fome. É lembrar de não esquecer que você tem muito mais do que você precisa e que Jesus está no barco contigo e que Ele nunca vai te abandonar. É lembrar de não se esquecer que se Jesus fez um milagre na sua vida ontem, Ele pode fazer novamente hoje e amanhã. Lembrar-se de não se esquecer que Jesus se importa com as suas necessidades. Lembrar-se de não se esquecer que Jesus, Ele é o nosso pão da vida. Por isso, essa é a mensagem dele para mim e para você. Não desista. Lembre-se de não esquecer. Que essa mensagem fique não somente nesse domingo no nosso coração, mas a cada dia que a gente se levante, o Espírito Santo nos lembre. Jesus é o nosso pão. Ele está conosco. E nós não vamos desistir, porque nós somos guiados por Ele para multiplicar. Multiplicar. Amém?